Pai, nós te louvamos, Espírito Santo. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Diz assim: ou seja, que foi? Pagou. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. Versículo 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Versículo 22. Passa. Pode continuar. Aí, em 2 Coríntios 5, 17. Versículo 17, por favor. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Pode sentar. Em 2 Coríntios capítulo 5, nós temos uma mensagem, e o nome dessa mensagem é o Ministério da Reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, do verso 17 ao verso 21, vai falar desse ministério, dessa obra de reconciliação. Como falamos no episódio anterior, sábado passado, sobre os infiéis, hoje estaremos falando do perdido. É uma geração, a geração dos últimos dias tem como marca, ela está perdida. Uma geração que em meio a tanta informação, ideias, tentam estabelecer um caminho, um guia, uma espécie de trilha, para que eu e você fiquemos perdidos. O marxismo cultural, ideias globais, feminismo, machismo e tantas outras ideias, juntamente com a mídia, tentam estabelecer um caminho seguro. Tentam estabelecer um caminho seguro e correto, longe do verdadeiro caminho, e como consequência, vemos uma geração perdida. É uma geração carente, uma geração sem referência, e uma geração sem propósito. Só que no meio desses perdidos, eu costumo separar dois grandes grupos. O primeiro grupo são aqueles que não conhecem o caminho, não conhecem a verdade, não conhecem a vida. Aqueles na qual, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 ao 19, está se direcionando. Aquelas pessoas que ainda não tiveram uma experiência com Jesus. São aquelas pessoas que, devido à cegueira espiritual, buscam preencher o vazio de seus corações. Uma geração sem vida, sem luz, morta para os seus delitos e pecados. Porque em Romanos diz que todos pecaram e longe e destituídos estão da glória de Deus. Uma geração presa aos seus pecados, presa aos seus vícios, escrava. Uma geração que precisa ser alcançada pela obra de salvação. Essa é a nossa missão. Essa é a razão pelo qual Deus colocou a igreja nesse mundo, para que eu e você possamos levar esse caminho, possamos apresentar esse caminho, e possamos, através desse caminho, as pessoas experimentarem uma vida em abundância. Essa é a razão pelo qual você vem todos os domingos, todos os sábados. Essa é a razão pelo qual Deus cura, liberta e te transforma, para que uma vez a obra de salvação que te alcançou, alcance outros. Essa é a geração, esse é o primeiro grupo dos perdidos. Uma geração que eu e você já fizemos parte. Uma geração que outro dia nós estávamos lá.
E quando nós encontramos Jesus e dizemos que Ele é o nosso Senhor e Salvador, tudo muda. Essa é o primeiro grupo dos perdidos. O segundo grupo, que para mim, que na minha visão, é um grupo que necessita de mais atenção. Porque apesar desse grupo já ter experimentado a salvação, já ter conhecido Jesus, já ter aceitado Jesus como único Senhor e Salvador, apesar dessa geração saber que Jesus é o caminho, a verdade é a vida, mas é uma geração perdida na sua identidade, no seu propósito e na sua missão. Irmãos, esse talvez seja o grande dilema dessa geração. Elas ouvem falar de Jesus, elas conhecem o caminho, mas estão distantes do verdadeiro propósito do qual Deus as fez. É uma geração que ainda não entendeu o poder da transformação da sociedade e das pessoas. Uma geração que vai chegar no céu e que só ter chegado lá já está no lucro. Uma geração que, na ausência da sua missão, da sua identidade e do seu propósito, busca de forma incessante preencher isso dentro dela. E quando ela não consegue preencher com a verdadeira identidade, propósito e missão, ela se enche de outras coisas. E nós vamos enumerar algumas características dessa geração. Deixa eu dizer algo para vocês. A identidade diz o que você é, o propósito diz o que você fez, e a missão indica para onde você vai. Uma geração que não sabe quem é, e o que fez e onde vai, é uma geração perdida. E é uma geração que tem uma característica. Essa é a geração de hoje. É o segundo grupo, o grupo dos outros perdidos. E quais são as características dessa geração que não tem identidade, propósito e missão? Primeiro, gostam de mensagens que confortam e não gostam de mensagens que confrontam. Hoje, dentro da nossa realidade, dentro de tudo que nós vivemos, as pessoas querem vir para a igreja para se sentirem bem. E eu aprendi que a igreja era um lugar que me deixava em crise. Porque toda vez que eu vinha para a igreja e saía de lá do mesmo jeito, alguma coisa não estava bem. Aqui não é um lugar de conforto, aqui é um lugar de confronto. Jesus diz: eu vim trazer guerra e não paz. É uma geração que ama as mensagens que confortam e se apegam a mensagens que Deus é amor, porque Deus é amor. Mas é uma geração que esquece que precisa do confronto. A segunda característica dessa geração é uma geração que permanece como está, sem termos uma real mudança. Irmãos, é muito comum hoje as pessoas chegarem na igreja, aceitarem Jesus e continuarem do jeito que estão. E ainda por cima, querem transformar aquilo que é pecado em não pecado. Hoje nós temos igrejas em que você pode aceitar e você pode continuar com o seu pecado. Existem igrejas hoje que até são igrejas inclusivas, aonde não, vem como está, não precisa mudar. Deixa eu te falar uma coisa, se você está num lugar, se você vive um evangelho que não produz transformação, não produz confronto, você está perdido, sem saber. É uma geração, como terceira característica, que quer sempre ser convidada. Como assim, pastor? Você sabe como é que é um convidado? Alguém que já foi convidado para algum lugar? Aniversário. Quando você chega num lugar em que você é convidado, as pessoas lhe servem. Pelo menos deveria ser assim, né? Lhe servem. Te colocam nos melhores lugares.
Você quer uma água? Oh, uma água. A gente faz casamento, as pessoas nos convidam para realizar o casamento, chega no casamento, a gente é tratado muito bem. Mas deixa eu te falar, essa é uma geração que ela quer ser sempre convidada, mas ela não quer proclamar. Como assim, pastor? É uma geração que sempre espera ser servida para servir. É uma geração que experimenta primeiro, é uma geração que quer primeiro para depois fazer. Quer um exemplo? Hoje poucas pessoas querem se tornar líderes. Hoje poucas pessoas querem pagar o preço. Hoje poucas pessoas querem gastar tempo de oração e jejum. Poucas pessoas querem fazer a diferença nessa nação. Por quê? Porque essa é uma geração que quer ser convidada, ela não quer ser proclamada. Eu entendi desde cedo que melhor é aquele que serve do que aquele que é servido. Porque Jesus disse que ele não veio para isso. Irmãos, é por isso que quando Jesus está ali com os discípulos, ele lava os pés dos discípulos. Porque ele entendeu que a missão dele não foi servir, ser servido, apesar de ser rei e merecedor de toda a honra e de toda a glória, mas a função dele era servir aos outros. Hoje chega numa igreja, as pessoas chegam na igreja, não aquilo que eu posso fazer pela igreja, mas aquilo que a igreja pode fazer por mim. Se eu chego na igreja e vejo que falta alguma coisa, mais fácil eu criticar do que eu chegar lá e me colocar para proclamar no lugar daquele lugar. Se eu chego na igreja e vejo que alguma coisa está errada, eu sou aquele que convida e fico vendo as críticas, mas eu pouco me coloco para fazer as coisas. Essa é a geração de hoje. Uma geração que fica sentada nos bancos, sentada nas cadeiras, sendo servida. Cada sábado, cada domingo, Deus traz um banquete. E a gente vê gente que se enche, que cai no mistério, que chega cheio de Deus. A minha pergunta é: você está sendo mais servido ou você está servindo mais? Uma outra característica dessa geração, uma geração que busca motivação para servir Jesus, mas que deveria desenvolver discípulos para mudar o mundo. Como é isso, pastor? É aquela geração que está buscando razões para vir para o culto. Eu não estou afim de ir para o culto. Eu não estou muito motivado para ir para a célula. Eu não estou muito legal para ir para a igreja. Sendo que a verdadeira motivação é você promover discípulos para mudar o mundo. Uma geração que separa a fé da política e que deveria aplicar o evangelho e os princípios na política. É incrível como hoje as pessoas defendem ideias totalmente contrárias à Bíblia, dizendo que são cristãs. Porque essa é a geração que separa a fé da política. E eu não estou falando aqui que você não possa ter suas convicções políticas ou suas ideias, desde que elas não sejam longe daquilo que você crê na Bíblia. É uma geração que é conivente com as coisas malignas dessa terra, mas poucos se colocam no lugar para destruir os principados e as potestades. Como assim, pastor? Vou dar um exemplo. Você chega num ambiente em que o reino das trevas está implementado. E o que é que você diz? É assim mesmo. Está errado mesmo. Vai para o inferno mesmo. Ao invés de você colocar, como a palavra do Senhor diz, na brecha, no esconderijo do Altíssimo, cairão 1.000 à direita, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Essa é a geração de hoje. Uma geração que não distingue o mundo que ela vive, ao invés de entender que ela não é desse mundo. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Nada dessa terra é
é nosso. Os nossos tesouros não são terrenos. A nossa moral não é terrena. A nossa ética não é terrena. A nossa empatia, moralidade não é dessa terra. A nossa política não é dessa terra. Os nossos valores não são dessa terra. Sabe por quê? Porque buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Essa é a geração dos perdidos. Uma geração voltada em si e nos seus anseios, ao invés de ter Deus centrado nos seus objetivos. Hoje é 12 de junho, dia dos namorados. Dia que muitos vão ficar solteiros ainda, outros já saíram. Mas é uma geração que hoje serve a Deus baseado nelas, no que você gosta. O seu relacionamento com Deus se baseia: eu quero casar, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero isso outro, mas esquece de colocar Deus nos seus objetivos. Sendo que a pergunta certa é: onde é que Deus fica na busca do teu relacionamento? Onde é que Deus fica na busca do teu emprego? Onde é que Deus fica? É por isso que quando Deus dá, quando Deus tem misericórdia e te possibilita ter alguma dessas coisas, a principal característica é: você sai da igreja, você desvia, você sai da célula, você não tem mais tempo. Por quê? Porque é uma geração centrada no homem. Porque se eu tenho uma vida centrada em Deus, tudo é dele, tudo é por Ele, e tudo é para Ele. E aí é uma geração que se confunde com o mundo. É uma geração que atrai seguidores por comprometer a verdade. Irmãos, eu fico impressionado como as coisas que falam erradas da Bíblia, como aquilo que é heresia dentro da Bíblia, chama atenção, ganha like, seguidor. O cara tem 200 mil seguidores, 400 mil seguidores, aí está lá um homenzinho que prega a verdade, que dá o discurso, e a gente não atrai. É uma geração hoje que atrai seguidores por comprometer a verdade, ao invés de atrair seguidores pela promoção da verdade. Eu não vou aqui dizer nomes, mas tem um cidadão aí que é heresia de manhã, de tarde, de noite. E eu me impressiono que o número de seguidor do cara só aumenta. Em contrapartida, a gente vê homens e mulheres de Deus proclamando a verdade, e a gente não dá nenhuma moral. Uma geração que apostatou da fé. É incrível, irmãos, como essa é a geração. De 10 pessoas que você vai conhecer, 8 delas já amaram Jesus e já abandonaram Jesus. Quantos aqui conhecem alguém que apostatou da fé? Pastor, o que é apostatar da fé? Largar Jesus. Trair Jesus por outros amores. É uma geração que se preocupa, Flávio, com os ritos de domingo. Não, porque domingo é o dia do Senhor. É o dia que eu tenho que servir a Deus. E esquece que a sua vida inteira é de serviço a Deus. É a geração que vai para o domingo para ter um descargo, para ter Jesus, para ficar com a consciência mais tranquila. Não, já fiz minha obrigação, fui para o culto. Não, pega até a roupa, a melhor roupa, pega até, sabe, e vem. E esquece que na segunda-feira, lá no teu trabalho, na tua escola, na tua intimidade, a tua vida é de serviço a Deus. É uma geração que convida as pessoas para Jesus ser um salvador, ao invés de entender que tem que se arrepender
e reconhecer Jesus como nosso Senhor para Ele te salvar. Todo mundo quer um Jesus que salva, mas ninguém quer se arrepender dos seus pecados. Todo mundo quer o Jesus que transforma, mas ninguém quer pagar o preço da transformação. Essa é a geração dos perdidos. Eu sou ousado em dizer que a maioria que está aqui hoje não sabe o seu propósito. E o que é pior, às vezes nem busca em descobrir o seu propósito. Eu quero te dizer que você é uma geração perdida. Porque se você ainda não sabe o porquê Deus te fez e qual é a razão de você estar aqui, eu quero te dizer que você está perdido. É interessante porque o propósito é algo que Deus colocou na vida de cada um como uma chama, para que você o busque. É a única coisa na vida cristã que ninguém irá te dizer o que é, e somente você conseguirá descobrir o que é. Não entendi, pastor? Vamos lá. Você chegar para mim e dizer, pastor, eu estou no pecado X. Eu vou te dar uns conselhos, larga, evita isso, evita. Eu vou te dar algumas orientações para que você consiga vencer o seu pecado. Se você chegar para mim, pastor, como é que se dá o dízimo? Eu consigo te dar uma orientação de como dar o dízimo. Você chegar para mim e dizer, pastor, como é que eu faço para descobrir o meu talento, o meu dom? Eu posso te dar orientações para que você descubra o seu talento e o seu dom. Se você me perguntar qual é o seu propósito, eu vou dizer, eu não sei. E você vai me dizer, como eu descubro? Eu vou dizer, eu também não sei. Porque é a única coisa na nossa vida que ninguém, absolutamente ninguém, vai te dizer. Por quê? Porque Deus colocou isso como uma chama, como uma isca, para que você o conheça. É como se, vou trazer de novo o exemplo do iPhone. É como se o iPhone chegasse para esse computador e perguntasse, o que eu fiz? Para que eu existo? O computador vai dizer, eu não sei. Se esse celular chegar para um Samsung, o iPhone chegar para um Samsung, e aí Samsung, tudo bom? Para que eu existo? O Samsung vai dizer, eu não sei. A única pessoa que vai conseguir te dizer exatamente o porquê criou isso aqui, foi o cara que criou, Steve Jobs. A única pessoa. Da mesma forma é Deus, o único que conseguirá alinhar o teu caminho, te tirar dessa geração de perdidos, é o próprio Deus. Por isso que é muito comum, e é por isso que nossa igreja ainda não promoveu essa transformação. Nós somos hoje uma geração em que, talvez tenhamos mais de 50% cristãos. E já era para a gente ver uma transformação significativa nessa geração. No entanto, o que nós vemos? O contrário. Parece que quanto mais o país é evangelizado, quanto mais o país é falado de Jesus, pior nós fica. Vocês já fizeram essa análise? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu já estava na rádio, falando sobre os adolescentes juntamente com o apóstolo e Thalita. Eu não queria ser adolescente nessa geração. Por quê, pastor? Eu acho muito mais difícil servir a Deus nessa geração como adolescente do que na minha. É, pastor? É, e deveria ser o contrário. Porque na minha época não se falava de Jesus, nessa época todo mundo fala de Jesus.
Na minha época, e vir para a igreja era uma coisa ruim. Nessa época, é na moda. Ser crente evangélico. Não, eu sou evangélico. Estou todo errado, mas eu sou evangélico. Antigamente a gente via os crentes, rapaz, esses aí são os certos. Tinha aquela imagem, né? Hoje, né? Gente, por incrível que pareça, eu vou dizer algo para vocês. É triste. Antes dizia assim, Beltrano é pastor. Eita, homem de Deus. Eu já chego no lugar e digo assim, às vezes a gente atende comercialmente pessoas, as pessoas às vezes, mas assim, quem é você e tal, e a gente fica dando as referências, aí eu digo assim, eu não sei se vai servir ou não, mas eu também sou pastor. Conheço um pastor que é assim, assim, assado. Para outros serve, para outros não. Olha o cúmulo que nós chegamos. Isso mostra o quê? Que nós estamos perdidos na nossa identidade, no nosso propósito e na nossa missão. Eu sou ousado dizer que se você que está me vendo, que está aqui, você que está no YouTube, descobrir na totalidade aquilo que Deus fez e faz, e o porquê Deus te colocou nessa terra, você não seria a pessoa que você é hoje. Irmãos, quando nós sabemos o porquê Deus nos fez, a gente não anda confundido. A gente não se abala quando alguém fala ou pensa diferente que a gente. A gente tem peito suficiente para dizer o que é pecado e o que não é. A gente confronta toda essa ordem tenebrosa, todas as escapetas, todos esses principados. Sabe por quê? Porque a gente sabe quem a gente é. E essa é a geração dos perdidos. Que para mim é a mais preocupante. Essa é a geração que nós devemos nos preocupar. Esse é o objetivo pelo qual eu sou pastor. Essa é a razão pela qual nós, líderes de rede, pastores, líderes de célula, membros do conselho, fazemos todo esse movimento de jejum, de oração. É isso que faz o ministério de louvor se consagrar, é isso que faz o HTS servir, é isso que faz a dança, o quê? Você ter um relacionamento profundo em Deus e descobrir a tua missão. É isso que nos impulsiona. Pastor, as vidas, as pessoas aceitarem Jesus, isso também. Por isso que a gente precisa reavaliar que tipo de cristão eu sou. Será que eu não estou sendo um religioso? Quem é você? Para que Deus te fez? E para onde você vai? Se você me souber responder essas 3 perguntas, você não está perdido. No contrário, você faz parte dessa geração dos últimos dias. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Eu quero, nesse momento, promover em você uma reflexão. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Para que Deus te fez?
Eu posso garantir que Deus não te fez para casar, para trabalhar e para construir as coisas. Não foi para isso. Você até que faz isso, mas não foi para isso que Deus te fez. Deus não te fez simplesmente para acordar, ir para um trabalho, voltar às 18, chegar no fim de semana, come aí, curte, e a vida vai passando. Deus não te fez para isso. Deus te fez para ser alguém numa geração de iguais. Deus te fez para ser diferente. Deus te chamou para você promover uma mudança nessa geração. No entanto, contudo, todavia, Deus espera de você essa posição. Eu não acredito, irmãos, é uma coisa que sempre me acompanhou desde que eu me entendo por gente. Eu não nasci para ser mais um. Eu não nasci para ficar fazendo o mesmo. Eu nasci foi para impactar as pessoas através do poder da palavra de Deus. Eu nasci foi para que Jesus se manifestasse dentro de mim, através de mim, por mim, e que eu fosse aquele que diria sim para Deus. Porque eu tenho um chamado da parte do Senhor. Esse chamado pode ser igual ao meu ou não. Mas eu quero te perguntar, o que você está fazendo nessa terra? Você está fazendo o curso, trabalhando, se relacionando com qual objetivo? Você não percebe que a sua vida é mais, é além de tudo isso? Eu quero te promover hoje essa reflexão e começar a orar nessa direção.